Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série sobre alterações do contrato de trabalho. Vamos falar sobre a alteração do contrato de trabalho. O artigo 468 da CLT diz que toda alteração no contrato só vai ser válida caso haja o mútuo consentimento, ou seja, quando o empregado concorda com a alteração contratual e desde que ela não seja prejudicial ao empregado. Entretanto, nós temos algumas situações em que o empregador poderá impor algumas alterações e que essas alterações vão ser consideradas lícitas, ou seja, não serão consideradas alterações unilaterais do contrato de trabalho. Quando a CLT usa essa expressão, alteração unilateral, ela está querendo fazer uma referência à alteração lesiva, proibitiva, impositiva do empregador. Então vamos aqui à análise de algumas situações em que o empregador poderá impor o seu poder diretivo sobre o empregado. Primeiro deles aqui é em relação à substituição. A substituição, o empregador pode determinar que o empregado substitua um outro colega, mas se essa substituição não for eventual, se ela for uma situação que se dura por algum tempo, como por exemplo férias, né? Não é meramente eventual no sentido de ser considerado apenas um dia de substituição, a pessoa que estará substituindo o colega faz jus ao salário do substituído, caso esse salário seja maior, obviamente, porque se o salário for menor ou igual, não haverá qualquer tipo de direito daquele que estará fazendo a substituição. Também temos como possibilidade a reversão. Aqui merece uma atenção, um cuidado especial da nossa parte, porque a reversão, na CLT, ela está prevista no artigo 468, inclusive com alterações vindas pela reforma trabalhista, que diz que o trabalhador que exerce cargo de confiança, quem são os cargos de confiança? Gerentes, supervisores, que essas pessoas poderão, a qualquer momento, serem revertidas, ou seja, o empregador poderá voltar com esses trabalhadores para o cargo inicial, para o cargo em que foram contratadas, e, detalhe, mais do que isso, o artigo 468 diz que, havendo pagamento de gratificação de função, essa gratificação será suprimida. Então vamos a um exemplo prático. Imagine que uma pessoa tenha sido contratada como vendedor numa empresa e que tenha ficado por algum tempo como vendedor e posteriormente foi promovido ao cargo de gerente dos vendedores. E com essa promoção foi oferecida a ele uma gratificação de função de 40%. Bem, esse trabalhador foi gerente durante 6 anos. Ao longo desse período, o empregador, um dia, porque, segundo ele, perdeu a confiança ou por qualquer motivo de gestão, ele informa para o empregado que a partir da semana seguinte que ele voltará a ocupar o cargo de vendedor. Num primeiro momento, isso parece ser nulo, isso parece ser abusivo, mas existe previsão na CLT. Porque o cargo de confiança, o próprio nome diz que ele é de confiança. Então, a confiança pode acabar por uma questão subjetiva. Eu não tenho uma explicação assim legal, objetiva, não tem critérios específicos. Quando a minha confiança acaba, eu posso retornar. É importante destacar que ainda existe, porque não foi expressamente revogada, uma súmula do TST, que é a 372, e que ela não vem sendo aplicada porque ela confronta o artigo 468 da CLT após a reforma trabalhista. Essa súmula falava que essa gratificação de função, depois de certo tempo, iria pertencer ao empregado. Então, eu ressalto que o empregado que exerce cargo de confiança, a qualquer momento, independente do tempo de exercício na função, poderá, por mando do empregador, voltar à função de origem e sendo-lhe retirada a gratificação de função. Uma outra observação importante é no que se refere à pessoa que já foi contratada como cargo de confiança. Neste caso, não poderá haver essa reversão, porque aí a volta
para um cargo abaixo, né, no caso do meu exemplo, para o cargo de vendedor, será considerado rebaixamento, o que é proibido, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, salvo os cargos de confiança, ninguém que já exerça uma função poderá voltar ou ser movido, né, para uma função hierarquicamente inferior, porque isso é considerado rebaixamento e não é possível de acontecer.